Saudações, meus caros, tudo bem com vossas mercês? Eu sou o Goren e gostaria de bater um papo com vocês sobre possíveis consequências da idolatria midiática. Antes de mais nada, quero adiantar que isso aqui é apenas um vídeo especulativo. Eu não estou dando veredicto sobre rumores dos quais vou tratar aqui, apenas conjecturando em caso de eles serem verdadeiros, ok? Estamos acertados então? Prossigamos para o assunto. Então, o que é que ocorre? Mais pessoas consideradas insiders estão falando a respeito do PlayStation 5 estar tendo problemas para acompanhar o Series X em performance de jogos multiplataformas, e as discussões sobre valores dos dois modelos de Xbox estão cada vez mais acaloradas, por assim dizer. Há também, e isso é interessante, quem diga que o PS5 estaria inclusive perdendo em performance para o Xbox Series S. Isso mesmo, os rumores de especificações técnicas do Series S, em grande parte, dizem que teríamos 4 teraflops na GPU, mas há quem diga que na verdade seriam 4.7, o que deixa o console ainda mais interessante. É claro que há neófitos que dizem que o Series S iria segurar o Series X por causa disso, mas para a pessoa dizer uma coisa dessas, ela precisa ser muito ignorante. Se o console tem como alvo rodar os jogos a 1080p, 4 teraflops dá e sobra para obter jogos com o mesmo escopo e qualidade gráfica do Series X. Entenda, caro gafanhoto, resolução devora teraflops. Já falamos sobre isso aqui em outros vídeos, mas de forma bem grosseira, atente para o seguinte fato. O PlayStation 4 Pro, que é 2,5 vezes mais potente que o PlayStation 4 base, não consegue quadruplicar a resolução e alcançar 4K nativos. Já o One X é mais do que 4 vezes mais potente que o One S, e esse sim consegue esse resultado, mas, nas palavras do Mark Cerny, não deveria conseguir, demonstrando que resolução, mais uma vez, devora teraflops. Então, meu caro, se você é fã de PlayStation, eu já lhe disse aqui, preste mais atenção no que os engenheiros da Sony dizem. Você não precisa ficar preocupado com o que eu digo, mas, mais uma vez, preste atenção no que eles dizem. Assim você evita de entrar em discussões equivocadas e talvez passar vergonha. Então, deixando essa tolice de lado, mais uma vez, como já disse aqui, o que poderia estar devorando o poder gráfico do PlayStation 5, que é muito bom inclusive, diga-se de passagem, é a tentativa de usar Ray Tracing sem hardware acelerador para isso e em 4K, e aparentemente sem algo como o DLSS ou DirectML na manga. Mas eu já tratei disso aqui diversas vezes, então vamos ao que interessa. A Sony estaria sendo vítima do próprio marketing? Vamos discorrer sobre isso. Ela fez muito barulho em 2013 com aquele papo de que 1080p te faz um jogador melhor, mas até aí eu não acho que eles estivessem errados em marketear uma vantagem na sua plataforma, ainda que fosse uma vantagem marginal. O grande algoz da Sony, nesse caso, é justamente aqueles que a bajularam em excesso esse tempo todo. Se foi por dinheiro ou apenas paixão idolátrica cega, eu não sei, e isso na verdade nem importa mais. O fato é que foi muito estúpido passar anos cuspindo na cara de uma empresa do tamanho da Microsoft por uma vantagem irrisória de um brinquedo. Aquelas tabelas de resolução semanais ajudaram demais o PlayStation 4 a vender. Quem nega isso é mentiroso. Mas ao mesmo tempo, deixou muita gente dentro da Microsoft meio puta da cara, com certeza. E a razão é simples. Na geração passada, a média de resolução dos jogos do Xbox 360 eram de 720p, e o PlayStation 3 veio com uma promessa de 1080p. E de fato, alguns jogos rodavam nessa resolução, mas com sacrifícios. Era comum ver os comparativos na época em que os jogos em 1080p do PlayStation 3 tinham texturas lavadas, em comparação com as do 360, e também carecia de elementos em tela, como vimos no primeiro Red Dead Redemption, por exemplo. Acontece que no final da geração, o barulho por causa de resolução começou a tomar forma. Um jogo que foi muito prejudicado com isso, por exemplo, foi Alan Wake, que tinha algumas camadas de processamento que eram abaixo de 720p, coisa que na verdade ocorre em todos os jogos que usam shaders e efeitos de sombreamento. Mas por alguma razão muito estúpida, implicaram demais com esse jogo, talvez porque ele seria um que desmentia aquele papo de que só os exclusivos da Sony eram bonitos. Esse tipo de implicância evoluiu para uma caça às bruxas no lançamento do Xbox One, especialmente quando os jogos com melhores gráficos não atingiam 1080p, mesmo que por pouco, caso de Rise e Quantum Break, que são jogos muito bonitos. Mas na época foram rechaçados pela mídia, afinal, eram jogos que desmentiam o falatório deles de que o Xbox One era um console fraco demais. Aliás, toda vez que aparece um jogo bom para a Microsoft, há uma campanha de desmerecimento, especialmente, como eu disse antes, quando eles diminuem méritos dos jogos da Sony. Então, essa jornada de difamação ficou intensa, e as tabelinhas de resolução eram basicamente
praticamente o único assunto dos sites especializados por anos a fio. Até que alguém na Microsoft decidiu que poderia ceder para a divisão Xbox a equipe de engenheiros da linha Surface. Quem são esses caras? São apenas os sujeitos que fizeram os produtos da Apple parecerem feios e ultrapassados para muita gente. Esses caras estão no topo da engenharia e design de produtos voltados à TI. Colocar esses sujeitos para brigar com uma mera fabricante de videogames é meio zoado, até covardia, mas foi isso que aconteceu. A Microsoft aniquilou o papo furado de 1080p com o Xbox One X. É claro que no lançamento do Xbox One, a empresa cometeu erros, mas esses eram sobre DRM, Kinect obrigatório e preço elevado, acima inclusive do concorrente sem ter um hardware mais poderoso. Tudo isso foi corrigido rapidamente. Retiraram a obrigatoriedade do Kinect, diminuíram drasticamente o preço e mudaram todas as políticas rejeitadas pelos consumidores. Então, a mídia se focou em resolução. Acredito que o pensamento da Microsoft era de que, já que em quase toda a geração anterior não houve essa horda de desafetos por causa de resolução, supõe-se que isso não seria uma pecha pesada de difamação. Mas não foi o que ocorreu e pesaram demais a mão em cima disso aí. No lançamento do Xbox One S, tínhamos um console menor, bem mais bonito e custando $299. Acredito que esse era o produto certo para ter sido apresentado em 2013. Talvez teria sido um modelo vencedor. Entretanto, a mídia continuou sua jornada de ódio à plataforma. E os fãs do PlayStation, obviamente, curtiram e incentivaram isso sem pensar duas vezes. Mas, depois da resposta, no caso One X, a Sony teve que correr atrás da próxima geração e se focou em um console com jogos em 4K e usando o SSD. Enquanto isso, na sede da Microsoft já tinham estabelecido essas mesmas metas, mesmo já tendo batido uma delas ainda nessa geração, e subindo ainda mais a barra de dificuldade com as tecnologias RDNA2 e Ray Tracing nativo em hardware dedicado. E agora, estamos na situação de a Sony não conseguir oferecer um Ray Tracing que permita a Sturges fazer um jogo da mesma forma nas duas plataformas concorrentes, então a solução deles seria oferecer menos resolução para poder aproximar mais o resultado? O problema é que, se diminuir para 1080p a resolução base dos jogos do PlayStation 5, a Microsoft tem ali um produto para esse patamar, com desempenho superior, pois também tem Ray Tracing em hardware dedicado e performance em tecnologias RDNA2, custando quase metade do preço. Então, o cenário é que o PlayStation 5 não pode competir em poder com o Series X e não tem a mínima condição de competir em preço com o Series S, caso decida abrir mão de resolução ou Ray Tracing para poder igualar em desempenho com o mais forte. Eu tenho a opinião, e já conversei com alguns amigos sobre isso, de que 1440p estaria de bom tamanho como meta para essa geração. E olha que engraçado, nós vimos isso na tech demo da Unreal Engine 5 para o PlayStation 5. Aquele nível de qualidade visual e com aquela resolução está ótimo, e com o devido upscaling ficaria tranquilo numa TV 4K. Na verdade, mesmo um bom upscaling a partir de 1080p fica bom também. Eu já joguei no One S usando upscaling e o resultado é muito satisfatório em TVs 4K. E como já percebemos, resolução 4K devora poder gráfico de maneira absolutamente desnecessária. Mas esse foi um jogo imposto pela mídia especializada e pela própria Sony. Mas como eu disse, o erro não estava na Sony de fazer seu marketing. Eles estavam vendendo o peixe deles. Embora eles tenham cometido outros erros, que já eu abordo, o erro neste caso esteve na mídia, falsamente isenta, por fazer barulho demais em cima disso. E agora, a conta chegou. E chegou a cavalo. A Microsoft, por mais que seja uma empresa politicamente correta e não seja mais aquela predadora comercial dos anos 90, ainda é uma gigante dos negócios e da tecnologia. Ela está na casa do trilhão. É muito, mas muito imprudente brincar de humilhar uma entidade desse tamanho e fazendo isso diariamente por anos a fio. No momento que essa entidade resolver responder, a pancada é pesada e, se esse cenário de problemas do PlayStation 5 se concretizar, será humilhante. Sabe aquele ditado de que não se deve cutucar a onça com vara curta? Pois é, sabedoria popular cabe aqui e vocês não deveriam ignorar. Agora, o que eu acho que foi o erro da Sony? Foi de concentrar suas ações publicitárias de forma sorrateira, usando os principais sites e canais de games como braço de marketing informal, com o patrocínio de matérias, reviews e boas notas na base da pressão e chantagem de retirada de anúncios caso os sites não sejam favoráveis a eles. O erro da mídia, neste caso, foi de se prostituir ou simplesmente abandonar o profissionalismo para a defesa cega de uma marca. E, por estúpido que pareça, eles continuam fazendo isso até hoje e estão fazendo mais ávidos do que nunca. O que muitas vezes eles sugerem é que a Microsoft é uma empresa do mal e que precisa ser batida pela angelical Sony. E é por isso que 30 frames por segundo são criticáveis em um jogo multiplataforma no Series X, mas são preferíveis em um exclusivo da Sony. Resolução abaixo do esperado é o apocalipse quando se trata de Xbox, mas algo completamente
extremamente relevante quando se trata da Sony. E aí o que importa é o impacto visual. Aliás, quando o impacto visual é melhor nos jogos da Microsoft, como foi o caso de Rise, Son of Rome, aí o que importa é se atinge a resolução exigida pela mídia ou não. É esse tipo de molecagem que pode ter ferrado com a empresa japonesa, mas também há o erro praticado pelos consumidores da marca, que não apenas não respeitam o produto da empresa concorrente, mas fizeram perseguição e chacota contra os consumidores deste produto. Faltou maturidade e respeito, e faltou demais. Transformaram isso numa disputa burra e desonesta, e quando se pratica isso, um dia o troco vem e não há quem escape. Então, vai aí a dica do velho Goren. Se você passar muito tempo tentando estragar a alegria dos outros, cedo ou tarde, as suas ações estragarão a sua alegria. Meus caros, encerro por aqui o vlog do Goren e vamos ficar na expectativa de boas notícias, pois o ano de 2020 tá zoeiro conosco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso não seja inscrito no canal, o convido a se inscrever e a compartilhar esse vídeo. Seria de bom grado se também clicasse no gostei e, caso tenha interesse em mais vídeos deste modesto lugar, peço que considere ativar as notificações. Eis que me despeço e vos desejo melhores dias. Um forte abraço e até a próxima.